Olá, meus amados irmãos, povo maravilhoso de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma reflexão cristã. Meus irmãos, vamos aqui refletir a respeito dos frutos do Espírito, mas não é do nosso Espírito, é os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Meus irmãos, esse assunto bíblico é algo vital, extremamente vital na vida do cristão, que se preze, na vida do crente, que almeja ir para o céu. A pessoa que deseja morar no céu, onde teremos vida em abundância, qualidade de vida, onde nós teremos um governo justo, um Deus que nos proverá todas as coisas, onde não teremos mais tristeza, onde viveremos delícias eternais com o Senhor e com aqueles nossos irmãos que foram fiéis ao Senhor. Quem almeja ir para o céu precisa buscar os frutos do Espírito Santo. Não há alternativa. O homem precisa, o servo de Deus precisa buscar os frutos do Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, nos diz assim a palavra extraordinária de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Por que contra essas coisas não há lei? Meus irmãos, ninguém pode se opor ao amor. Ninguém pode se opor à paz. Prendi aquela pessoa. Prendeu por quê? Porque ela tinha paz, ela inspirava paz. Prendi aquela pessoa porque ela tinha amor, ela inspirava amor. Não faz sentido. Então, contra essas coisas não há lei, não há condenação. Os frutos do Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. O apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas, mas é um assunto universal para toda a igreja de Deus. Quando você quer comer uma fruta, o que você faz? Você vai até um pé de fruta. Você quer comer uma maçã, você vai até um pé, né? Uma macieira. Você quer comer uma manga, você vai ter uma mangueira. Ou então você vai na verduraria, ou você vai na quitanda, no sacolão, onde for, compra, né? Para você comer. Primeiro você tem que ir buscar. Ela não vai aparecer. Só quero comer aqui um doce, um figo, né? Eu quero comer um pêssego. Aí você olha, ele vai aparecer. Não, você precisa ir buscar. Não tem outra alternativa. Só que os frutos do Espírito Santo que nós acabamos de ler aqui, não há lugar que vende. Você não vai conseguir isso numa farmácia, você não vai conseguir isso no sacolão, no supermercado. Um magistrado não vai te dar. Um pastor não vai te dar. Uma pessoa mais instruída que for, um doutor em qualquer área, ele não vai te dar. Um título não vai te dar. Os frutos do Espírito Santo. Quem concede? É o próprio Espírito Santo. Por que eu preciso dos frutos do Espírito Santo? Sabe por que você precisa dos frutos do Espírito Santo? Porque se você não produzir os frutos do Espírito Santo, você vai produzir alguma coisa. Você vai produzir as obras da carne. Se o Espírito Santo ele não sobressair na sua vida, a carne ela vai sobressair. Veja só o que o verso 19 nos ensina. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são
adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, ele foi bem brando quando ele falou que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou ser um pouco mais enfático que Paulo. Aqueles que cometem essas coisas vão para o inferno. Mas para o homem não ir para o inferno, se ele deseja ir para o céu, ele precisa agora frutificar. Ele precisa dar frutos. Essas obras da carne precisam morrer. E ele precisa agora dar os frutos que nós lemos aqui. Que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Meus irmãos, isso aqui é vital para a vida do crente. Para a vida daquele que quer ir morar no céu para sempre. Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, tão misericordioso, longânimo para conosco, que Ele poderia nos deixar morrer nas obras da carne. Veja que tem no nosso DNA, né? O pecado, o homem é fruto do pecado. O homem é fruto do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Então ele envia o Espírito Santo. E qual é a missão principal do Espírito Santo? Preparar a igreja para partir, para morar para sempre com Deus na eternidade. Preparar por quê? Porque o homem ele não entra na eternidade com as obras da carne, que são tudo isso que nós dizemos aqui. Essa imundície do pecado. Então, o Espírito Santo é tão extraordinário, maravilhoso, que ele concede os frutos do Espírito Santo. Para que servem os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo, ele serve para refutar as obras da carne. O fruto do Espírito Santo serve para matar as obras da carne, para que o pecado, ele não possa dominar mais você, ele não possa mais dominar o homem. Então veja, só se vence as obras da carne, toda essa imundícia, esse pecado que nós lemos aqui, quando o homem ele começa a frutificar, dar frutos no Espírito. Só pode dar frutos no Espírito aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente exclusivo Salvador e que batalha para fugir do mundo e viver debaixo dos preceitos e da palavra de Deus. É aquele que ora, que serve, que é fiel a Deus, que busca a Deus constantemente. É esse que o Espírito, que dá lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vem trazer os frutos do Espírito para que ele possa, então, ter autoridade contra as obras da carne. Meus irmãos, os frutos do Espírito, ele vem para poder equilibrar a psique do homem, a psicologia do homem, a mente, os pensamentos. Então, os frutos do Espírito, ele vem trazer esse equilíbrio para que as obras da carne ela não se manifeste. Porque as obras da carne, ela te mata. É o que nós lemos aqui, é o que o apóstolo Paulo disse aqui. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo foi brando, né? Os que cometem tais coisas vão para o inferno. Só há uma forma do homem viver em comunhão com Deus. Só há uma forma do homem ouvir a direção do Senhor Jesus através da palavra
Através do Espírito Santo, o homem ele só consegue caminhar com Deus através dos frutos do Espírito Santo. Eu vou destacar 2 dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, Paulo ele fala sobre o amor. Em alguns textos, traduções bíblicas, está escrito caridade. Os frutos do Espírito é caridade, alegria, paz. Aqui está, na minha Bíblia, está dizendo amor, e outra está dizendo caridade. Mas o que a palavra quer dizer com isso? Está falando o amor, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, não é algo que fica no campo da ideia e do sentimento, não. O amor aqui é caridade, caridade no sentido de prática. Dizer que ama, isso é muito fácil. Né? Dizer que ama é fácil demais, né? De boca para fora. A questão é a prática. E Deus nos ensinou isso de uma forma maravilhosa, de diversas formas, mas a maior prova prática do amor de Deus para conosco foi: e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Pai deu o seu Filho para ser humilhado, esbofeteado, cuspido, sangrando, numa morte de cruz, dolorosa, horas de dores, porque Ele amou a mim e a você. O fato dele amar não te livra do juízo, não te livra do inferno. Deus amou, provou na prática e enviou a Jesus. E Jesus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele agora concede os frutos do Espírito para você combater a carne. Mas há muitos que ainda desejam continuar nas obras da carne e caminham cada vez mais para o inferno. E a vida cada vez virando um desastre. Mas o Espírito Santo te convida. Abre o seu coração. Peça os frutos do Espírito, para que Deus possa te abençoar. Então o amor não deve ficar só no discurso. Eu amo, eu tenho o amor de Deus, eu amo os irmãos. Tem um vizinho do seu lado, você sabe que ele está passando necessidade, você tem condições, não leva para ele nem um saco de arroz com feijão. Mas que amor é esse que você está falando? Você não comunga com seus irmãos, às vezes da sua própria igreja. Fala mal de um, fala mal de outro. Um dos frutos do Espírito Santo está aqui, temperança. É o último. O que é temperança? É a pessoa que tem domínio próprio. O Espírito Santo ele concede domínio próprio às pessoas. É a pessoa que consegue dominar as suas ações, os seus gestos, os seus atos. É a pessoa que consegue dominar a sua língua, os seus olhos. Não fica igual metralhadora, falando de um, falando de outro, olhando para todo mundo, querendo dominar a vida dos outros e não domina ele próprio. O Espírito Santo, ele traz ao homem temperança. Por isso que o homem precisa aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. Porque ele precisa dos frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus não precisa que você tenha os frutos do Espírito Santo. Deus não precisa dos frutos do Espírito Santo. Quem precisa somos nós. É nós que precisamos. O miserável e pecador somos nós. Deus é soberano. Infinitamente. Ele é Deus, todo-poderoso, Pai da eternidade. Meus irmãos, o homem não é nada, não é nem o grão de areia do grão de areia. Nós não somos nada. E nós devemos buscar de Deus os frutos do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo para equilibrar a sua mente e te dar autoridade
contra as obras da carne e te aproximar de Deus e fazer de você um cidadão dos céus. Você não será um cidadão dos céus quando chegar na eternidade. Você se torna um cidadão dos céus aqui, quando aceita Jesus e passa a viver debaixo dos seus preceitos e da sua palavra. Busque, meu irmão, os frutos do Espírito Santo. Senão, você não vai conseguir caminhar na presença de Deus, quanto mais chegar a Canaã celestial. Que Deus continue te abençoando. Até um próximo Reflexão Cristã. Forte abraço. Até breve.